Naquela noite, o maior exército da terra cercava Jerusalém. De um lado ao outro do vale, existiam milhares de tendas, milhares de cavalos, milhares de homens armados. As tochas iluminavam a escuridão, como um oceano de fogo. O som das armaduras ecoava pela madrugada. Soldados caminhavam entre as tendas, guerreiros afiavam espadas e os comandantes assírios já comemoravam a vitória antes da batalha começar. Porque ninguém jamais havia conseguido parar a Assíria. Reinos inteiros tinham sido destruídos, cidades haviam sido queimadas, exércitos desapareceram diante deles. E agora, Jerusalém era o próximo alvo. Dentro das muralhas, o medo começava a consumir o povo. As pessoas olhavam para o vale e enxergavam apenas uma coisa: morte. Porque ao redor da cidade existiam mais de 180 mil soldados. Um exército tão grande que parecia não ter fim. E naquela madrugada, todos acreditavam que Jerusalém cairia ao amanhecer. As muralhas de Jerusalém estavam completamente cercadas. Não havia saída. Não havia reforços vindo de outras cidades. Não havia comida suficiente para resistir por muito tempo. O rei da Assíria sabia disso. E foi exatamente por isso que enviou sua mensagem para dentro da cidade. Os mensageiros gritavam diante das muralhas: nenhum Deus conseguiu impedir a Assíria. Todos os povos caíram diante do nosso poder. E o Deus de vocês também não poderá salvar Jerusalém. O silêncio tomou conta da cidade. Homens abaixaram a cabeça. Mulheres começaram a chorar. E muitos soldados já não acreditavam mais em vitória. Porque lá fora, o maior exército do mundo esperava apenas a ordem final para atacar. As tochas queimavam na escuridão, enquanto milhares de guerreiros observavam Jerusalém, como predadores cercando sua presa. Parecia impossível sobreviver. Parecia impossível escapar. E naquela noite, o medo dominava cada rua da cidade. Enquanto o povo chorava, o rei Ezequias caminhou sozinho até o templo, sem soldados, sem conselheiros, sem orgulho. Apenas um homem, desesperado. Ele entrou lentamente, em silêncio, e caiu de joelhos diante do altar. As tochas iluminavam o templo vazio, enquanto o som distante do exército assírio ecoava do lado de fora das muralhas. Ezequias sabia que, humanamente, Jerusalém já estava condenada. Então, ele começou a orar: Senhor, eles vieram para destruir teu povo. Eles acreditam que ninguém pode derrotá-los. Todos ao meu redor já perderam a esperança. A voz do rei começou a falhar. Os olhos se encheram de lágrimas. Mas eu sei que o Senhor ainda está conosco. Mostra ao mundo que só existe um Deus verdadeiro. Então o rei abaixou a cabeça e permaneceu ajoelhado, em silêncio. Enquanto isso, do lado de fora, o maior exército da terra esperava o amanhecer. Foi então que o profeta Isaías apareceu. O ambiente parecia diferente. O templo ficou silencioso e uma luz começou a iluminar o lugar. Isaías olhou para o rei e falou com autoridade: Assim diz o Senhor, o rei da Assíria não entrará nesta cidade. Nenhuma flecha será lançada aqui. Nenhum escudo tocará Jerusalém. Nenhum soldado atravessará estas muralhas. Ezequias levantou lentamente a cabeça, porque aquilo parecia impossível. Lá fora, existiam milhares de soldados, um exército capaz de destruir nações inteiras. Mas Isaías continuou: porque esta noite, o próprio Deus lutará por Jerusalém. O silêncio tomou conta do templo, e naquele momento, algo começou a mudar. Porque enquanto o exército assírio acreditava que a vitória já era deles, o céu já estava se movendo. Então, na escuridão daquela madrugada, algo sobrenatural aconteceu. O vento começou a soprar mais forte, as nuvens escureceram,
Relâmpagos cortaram o céu, acima do acampamento assírio. Os soldados começaram a olhar ao redor, confusos. Os cavalos ficaram agitados, o chão começou a tremer e, de repente, uma presença gigantesca apareceu sobre o vale. Um anjo do Senhor desceu dos céus envolto em luz, raios e fogo. Sua presença iluminava toda a escuridão. Os soldados congelaram de medo. Alguns tentaram correr, outros caíram de joelhos, porque naquela noite o céu havia entrado na batalha e o maior exército da terra finalmente percebeu que estava diante de algo muito maior do que homens. Então, o impossível começou. O anjo atravessou o acampamento assírio e, um por um, os soldados começaram a cair. Não houve batalha, não houve espadas se chocando, não houve resistência. Era como se a própria morte caminhasse entre as tendas. O terror tomou conta do vale. Gritos ecoavam na escuridão. Homens tentavam fugir, mas caíam antes mesmo de escapar. Os cavalos corriam desesperados. O chão estava coberto de corpos e durante toda aquela madrugada, o exército mais poderoso da terra foi destruído. Quando o sol começou a nascer, mais de 180 mil soldados estavam mortos. Tudo havia acabado em apenas uma noite. Os poucos sobreviventes acordaram em completo desespero. O vale inteiro havia se transformado em um cemitério. Corpos cobriam a terra, até onde os olhos conseguiam enxergar. Armas quebradas, escudos destruídos e tendas abandonadas estavam espalhados por toda parte. Os soldados restantes olhavam ao redor, sem conseguir entender o que havia acontecido. O medo tomou conta do exército, porque aquilo não era humano. Então começaram a fugir, sem organização, sem honra, sem olhar para trás. O maior exército da terra estava correndo desesperadamente para salvar a própria vida. Quando o sol finalmente nasceu, Jerusalém ainda estava de pé. As muralhas permaneciam intactas. Nenhuma flecha havia sido lançada. Nenhum inimigo havia entrado na cidade. O povo começou a subir nas muralhas e olhou para o vale. Então viram algo inacreditável. O exército assírio havia desaparecido. O chão estava coberto de corpos, silêncio e destruição. Naquela manhã, Jerusalém entendeu que havia sobrevivido, porque o próprio Deus lutou por eles. E aquela noite ficou marcada para sempre na história, porque um único anjo destruiu um exército inteiro. E essa história realmente está na Bíblia. Se você gostou dessa história, siga o canal Relíquia Antiga para mais vídeos como esse.